Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818, podcast esse que quer trazer palavras, histórias que impactam de maneira ecumênica, universalista, falando, é claro, de milagres, espiritualidade, fé. E eu já de pronto vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, entrar no nosso Instagram, que é podcast.1818, e sem dúvida nenhuma deixar aqui nos episódios o seu comentário, não deixe de dar o like para que a gente tenha cada vez mais relevância e esse projeto tenha sempre muito futuro. Bem, hoje eu tenho aqui uma grande convidada, que é a Mônica. Ela vai trazer, como sempre, uma grande história aqui para nós. E já de pronto eu peço para você se apresentar para as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso programa. Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um projeto que tem bastante futuro, principalmente por conta das experiências que eu já tive com espiritualidade. Eu acho que é essencial na vida do ser humano. Então, meu nome é Mônica, eu sou professora de Geografia da rede pública, né? Já atuei na rede privada também. Estou há 17 anos na área da educação. E uma das coisas que eu mais refleti nos últimos tempos é o quanto esse nosso caminhar, sem uma busca espiritual, ela leva até a questões físicas, né? Então, minhas últimas reflexões têm sido muito voltadas para a questão do equilíbrio e principalmente do autoconhecimento. Então, eu acho que é uma coisa bacana da gente conversar um pouco hoje, apesar de que a educação nos traz desafios imensos, né? Diários, nos testa todos os dias. Mas eu vejo na educação uma forma de levar isso também, né? É claro, sempre respeitando a caminhada de cada pessoa, né? E, inclusive, né, nessa minha área de atuação, eu consegui conviver com alunos de diversos segmentos, diversas religiões, e que deram grandes exemplos para mim, principalmente na educação de jovens e adultos, né? Sim. Não que os mais jovens também não nos e nos ensinam muito também, né? Mas a educação de jovens e adultos, no qual eu já estou há 15 anos, me trouxe experiências assim incríveis. Então, muito que, como o Paulo Freire diz, a gente aprende muito, né, ao ensinar. Sim. Talvez a gente aprende mais, né, do que ensina. Sim. Agora, a Mônica de hoje, que busca essa espiritualidade, ela começa lá na infância, por orientação e influência dos pais, da família. Como que foi isso? Como que foi sua infância em relação a essas experiências com a espiritualidade? Sim, eu fui criada na Igreja Católica, né? Convivi muito com com esse segmento e, ao longo do tempo, eu comecei a fazer alguns questionamentos, principalmente na adolescência, né? Quando eu comecei a estudar mais sobre o passado das religiões, algumas coisas na religião católica me incomodou. E aí eu comecei a ter outras buscas, né? Mas quando cheguei na faculdade, eu acho que muita gente passa por isso, né? Passei por um período meio cético. E foi engraçado que isso foi só nos 2 primeiros anos da faculdade. Depois eu me voltei novamente para a Igreja Católica, que era a minha origem. Eu não conhecia muito bem outras religiões, assim, só de pesquisa mesmo, de conversa com amigos, né? E aí eu me voltei para a Igreja Católica e, inclusive, eu comecei a rever algumas coisas que eu pensava, mesmo com um passado histórico que eu não concordava muito, mas eu via que dentro das igrejas tinham pessoas de muita fé, Sim. tinham pessoas com vontade de ajudar outras pessoas. Passei por um retiro espiritual que foi muito importante para mim, para que eu não deixasse essa minha raiz, porque foi a partir dela que eu cresci. Inclusive, eu tinha como referência a minha avó, hoje já falecida, né? Que sempre foi católica e respeitou todos os filhos que se enveredaram para outras religiões, para outros caminhos. Inclusive, acompanhou, né, algumas pessoas em outros espaços religiosos, mesmo ela sendo católica. E ela falava para a gente, eu vou morrer sendo católica,
mas ela nunca questionou a busca que os filhos, os netos tinham em outras experiências religiosas, né? E aquilo sempre foi uma referência para mim, né? Então, era alguma coisa muito boa e que a igreja fez crescer dentro da minha avó. Então, foi muito importante, porque geralmente na juventude a gente tem um lado meio extremista, né? Tem. Ou você odeia ou você ama, né? Então, aí vem essa ideia do equilíbrio, né? Ver o que há de bom em cada espaço, em cada lugar, na forma como as pessoas que são daquela religião conduzem as coisas. Então, a gente tem inúmeras pessoas dentro de vários espaços querendo fazer o bem, buscando a mesma coisa. E a espiritualidade, pelo que eu percebo na sua fala, sempre foi algo importante na sua vida. Sempre ocupou um espaço, mesmo na época da universidade, mesmo nos 2 primeiros anos, por mais que ela tenha adormecido, ela devia fazer parte ali dos seus pensamentos, né? Porque eu acho que todos nós, de alguma maneira, quando a gente começa a pesquisar, entender um pouco mais quais são os mecanismos da sociedade e principalmente como infelizmente, né, as religiões elas foram usadas como instrumentos de político, instrumento coercitivo, ideológico, etc. A gente se decepciona um pouco. Sim. Mas é outro tempo, é outro momento, né? Hoje também a gente vive experiências parecidas, semelhantes, mas, enfim, não cabe julgamento, que não é a nossa proposta. Mas a ideia da espiritualidade, ela sempre está ali, né? Ela está sempre te provocando de alguma forma. E na sua vida foi assim, desde cedo. Sim, então mesmo esses 2 primeiros anos da faculdade que a gente... hoje eu vejo que eu entendi a ciência de uma forma errada, né? Eu acho que a ciência não está contra a religião, mas ela é questionadora. É uma coisa que eu acho que todos nós devemos ser, em qualquer espaço que a gente esteja, seja religioso, seja qualquer espaço social. E alguma coisa dentro de mim, mesmo com todas as coisas que a ciência trazia, não deixava adormecer aquela busca pela espiritualidade, né? Então, assim, eu não sei nem explicar como, mas eu não conseguia deixar de crer. Eu acho que isso aqui é o importante, né? Eu acho que é fundamental aquelas pessoas que creem, mesmo sem entender, mesmo sem ver, sem tocar. E eu acho que ao longo do tempo, você vai começando a moldar essa ideia de espiritualidade que você tem. Isso é importantíssimo para o ser humano. Eu acho que isso é fundamental até para uma educação integral. Apesar de que a educação integral, como se fala hoje, não fala em nada sobre questão de espiritualidade, até por uma questão ética, né? De respeito a todas as religiões e tudo mais. Mas é fundamental para que a gente se entenda. Buscar espiritualidade também é se conhecer, é se entender enquanto pessoa no mundo. Eu vejo dessa maneira. E isso era uma coisa que a ciência não me trazia. Então, ao longo do tempo, você vai repensando. Eu acho isso uma dinâmica, assim, maravilhosa do ser humano, né? De se recriando, se reinterpretando, buscando novos significados. Então, eu acho que eu passei por isso na minha vida também. Então, depois que eu saí da faculdade, fui buscar outros espaços, e aí, de uma forma mais independente da minha família. Passei por vários lugares legais, nunca tive uma experiência ruim com a espiritualidade. Isso é uma coisa boa, né? Legal, tem pessoas que, às vezes, passam por experiências e falam, nossa, naquele espaço eu não quero nunca mais estar, né? Infelizmente, tem umas situações assim, mas eu só tive experiências boas. Então, para mim, isso foi fundamental na minha formação, inclusive. Até como a gente atua enquanto professor, né? A maneira como você olha para o outro. Ah, sim. Principalmente a ideia da empatia, né? Como que você se coloca no lugar do outro, no seu cotidiano. Porque quando a gente fala em espiritualidade, é muito abstrato, né? Sim. Você fala assim, como eu me relaciono com a espiritualidade? Quer dizer, na verdade, a gente está falando um pouco de como a gente se relaciona com a ideia da fé, com a ideia de Deus, com a ideia da religião, né? O modelo institucionalizado, porque você não precisa estar dentro de um ou outro modelo. Tem muitas pessoas que têm ali a sua própria maneira de praticar a espiritualidade e são pessoas que seguem um caminho muito tranquilo também,
né? E tem um aporte aí da espiritualidade. E eu penso que, para você, escutando a tua fala, né? A sua avó teve um papel fundamental no sentido até do ecumenismo, né? Sim. Porque essa liberdade que ela deu para as pessoas da família de seguir caminhos diferentes também não é tão comum, porque ela devia ser uma senhora, né? Que teve influências do tempo dela, né? Que foi forjada lá atrás e que era um pouco mais radical em relação às questões religiosas, né? Sim. A minha avó é uma mulher muito à frente do tempo dela, né? É uma mulher muito liberta e mesmo tendo uma fé e estando dentro de uma religião, ela sempre prezou pela liberdade, né? Hoje eu vejo isso com muita clareza. A dela própria e a dos filhos, né? Então, ela sempre brincava dos bailes que ela ia quando ela era moça e que o pai dela permitia, porque era uma coisa que era difícil, né? Os pais geralmente cerceavam isso. Então, ela gostava dessa liberdade. E isso, para mim, também é importante, né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo em que ainda, infelizmente, em muitos lugares do mundo, as pessoas não têm liberdade. As pessoas têm que seguir aquilo que a comunidade, né, já por experiências históricas passadas segue, enfim. Quando a gente fala de liberdade religiosa, as pessoas pensam muito restrito a alguns segmentos, algumas religiões. Mas se a gente for pensar em nível de mundo, muita gente não professa a fé que quer ou que acredita, né? Então, ela não tem liberdade para isso. Isso é um problema muito sério. Inclusive de não respeitar a religião que tem em outros lugares, né? Hoje a gente chama de colonialismo religioso, né? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Então, a gente está caminhando a passos bem, bem curtinhos, né? Bem devagar em relação a essa questão da liberdade religiosa. Mas, no fundo, né? Como dizia o nosso velho bom Milton Santos, geógrafo, né? A gente se apega mais àquilo que nos separa do que o que nos une, né? E se a gente for observar, a gente tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Mas é uma perspectiva de mundo que, para mim, precisaria de uma revolução filosófica. Eu acho que revoluções armadas a gente já teve muito, não virou nada, e né? Não resolve. Não resolveu. E eu acredito no poder da educação para isso. Por isso que eu falei de uma educação integral. Eu acho que a gente teria que se voltar mais para isso, para que o ser humano conseguisse se emancipar e dar mais frutos, né? E pensar uma sociedade diferente. Agora, Mônica, dentro da perspectiva que você traz, inclusive intelectual, você vê a mulher, dentro dessa questão da espiritualidade, do ponto de vista histórico, sofrendo muito também, né? Porque, historicamente, a mulher já foi muito vítima de religiões aí. E hoje, quando se fala em liberdade, reparação, espaço que a mulher tem que ocupar, eu acho que cai também na questão da espiritualidade, né? Porque a mulher, nem todas as religiões ocupa espaços que o homem ocupa, né? Como que você vê isso? Infelizmente, eu acho que a gente tem muito a conquistar ainda. Caminhamos bastante. Eu gosto sempre de falar para os alunos que, historicamente, as coisas melhoraram. Até para que a gente tenha esperança no futuro. Parece que não, mas evoluímos. Não gosto muito dessa palavra, né? Mas para contextualizar a nossa fala aqui, mas já melhorou muito. Melhorou muito. Do que era, né? Se a gente pensar historicamente, melhorou muito. Ainda temos muito a avançar, até porque eu acho que é uma busca, né, por essa evolução constante que o ser humano tem. A gente tem muita coisa ainda para mudar. E, para mim, hoje o caminho seria se voltar mais para as comunidades mais tradicionais. Eu vejo hoje se falar muito sobre as comunidades africanas, né, e dos povos originários. A forma como a mulher, né, tinha um papel central, apesar de ter toda uma discussão hoje, né? Vou dar um exemplo aqui dos povos originários, que tem poucas mulheres que são pajé. Tem a ver também com uma questão de tradição, da cultura e tudo mais. Mas a forma como a mulher era enxergada nessas religiões era diferente, nessas comunidades, né? E aí pensando, claro, que para essas comunidades a espiritualidade era um ponto central.
E as mulheres, elas tinham que ser cuidadas por todos, assim como as crianças, né? E a gente perdeu muito isso. É uma coisa que, historicamente, a gente melhorou em algumas coisas, mas a gente perdeu algumas coisas da essência. Vamos pensar na Grécia Antiga, ou mesmo nas comunidades mais tradicionais africanas, algumas que ainda mantêm, os povos originários que numa luta terrível, né? Porque não tem espaço físico para manter suas tradições, mas que a gente ainda vê. Então, hoje eu vi uma brincadeira indígena em que a mulher está no centro e os homens sentados em volta e os homens jovens, né? Que é uma ideia de ensinar mesmo que a mulher é central. Ela é a origem da vida, é ela que vai dar seguimento para as futuras gerações, que vão perpetuar a cultura e tudo mais. E eles amparam a mulher com as mãos. Então, eles não podem deixá-la cair. É uma brincadeira, né? Feita com as crianças, mas que mostra o quanto ela é central. O papel dela é central na comunidade. É simbólico, né? Simbólico. E tem uma potência muito grande na manifestação, né? Sim. E isso é uma educação integral. É você criar, porque os meninos são jovens e é uma brincadeira que eles chamam de educativa, faz parte das brincadeiras indígenas, né, com as crianças, para mostrar que a comunidade, uma coisa que eu gosto muito dessa circularidade, né, que tem tanto nas comunidades africanas, os povos originários, de que a gente tem que estar junto, de que todo mundo tem que se proteger, de que as mulheres, as crianças têm que ser protegidas, aquilo é o futuro, né, da comunidade. Não menosprezando o papel do homem, mas ensinando aqueles meninos desde pequeno o que vai ser no futuro para a comunidade que eles vivem. Então, eu acho isso muito importante, muito forte. Então, só um exemplo, né, de como pensar a mulher no centro dessa espiritualidade e na potência que essas mulheres têm, né, e que muitas nem sabem, né? Mas eu vejo, por exemplo, eu tive uma experiência interessantíssima, né? No colégio onde eu leciono, a gente foi visitar uma comunidade muito carente, né? E locais feitos de madeira, paredes de espuma, uma situação muito difícil mesmo. E lá tinha uma igreja. Não era nem formato de capela, era de madeira, como todas as outras casinhas ali, né? E estava lá o nome de 2 pastoras, 2 mulheres. E eu fiquei pensando, meu Deus, 2 mulheres corajosas que conseguem vir aqui no meio de uma situação, inclusive, de criminalidade, né? E que elas estão ali prontas para amparar as pessoas que precisam no meio de uma situação tão difícil, né? Onde as pessoas não têm água potável. Né? E eu estou falando aqui de São Paulo, aqui da região próxima ao centro, não é uma coisa assim distante do centro, né? Não, no entorno todo tem água potável, eles não têm. Uma parte da comunidade está embaixo da ponte e elas vão lá toda semana, né? No meio de toda aquela situação dificílima, pregar a palavra. Eu acho de uma coragem, assim, imensa. 2 mulheres. E os grandes líderes não são mulheres, da mesma igreja que está lá. E não é nenhuma crítica à igreja em si, mas a forma como as pessoas acreditam e têm fé naquilo que elas estão fazendo, no poder de transformação da palavra, no poder de transformação da espiritualidade. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante que as mulheres precisam, sim, ganhar mais espaço, né? Claro, né, com todas as nossas singularidades aí, todas as nossas questões, para que a gente não acumule mais funções que a mulher já tem, mas que também faz parte do crescimento de todas nós, né? Então, eu acho que a gente precisa caminhar bastante ainda e, principalmente, olhar para essas situações que parecem mais simples, mas que têm um grande poder, principalmente para quem é mais pobre, né? Sim, exatamente. E que, infelizmente, também acabam sendo manipulados por algumas instituições, né? E acabam virando vítimas, mais uma vez, de um processo social muito cruel, né? Agora, o que você fala da mulher ocupar o espaço na totalidade, a gente fala isso geralmente na TV, em todos os lugares aí, no trabalho, no papel da família, mas poucas vezes a gente escuta nas igrejas, nos locais de espiritualidade, de fé,
que são espaços que ainda hoje a mulher sofre muito preconceito e a maior parte das instituições não tem a mulher de forma paritária dentro dessas estruturas. Sim. Então, acho que isso é um segmento que também tem que ser pensado e fica aqui, né, uma reflexão do papel da mulher dentro dessas instituições e como elas impactam através do trabalho que elas têm, não só social, mas de levar uma palavra, seja do Evangelho, seja de qualquer outro livro sagrado que nós temos. É muito forte na sua fala a presença da professora Mônica, né? Sim. A gente não consegue desassociar a nossa carreira. É muito forte isso. Nós que somos professores, a gente dificilmente consegue desassociar a nossa prática pedagógica da nossa prática social, da nossa prática política, e aí vai. A sua construção espiritual, né? A sua prática espiritual, ela se confunde com a professora Mônica? Você sente que o seu papel ali na linha de frente, ali na sala de aula, ele é mais humanizado por conta dessa sua carga espiritual? Não tenho dúvida. Porque quando eu me formei, eu tinha uma ideia muito voltada para a questão pública, né? Então, eu estudei a vida inteira em escola pública, fiz universidade pública. Eu queria retornar para a sociedade aquilo que eu recebi. Mas eu, até por uma questão de militância mesmo, né? Eu não queria enxergar a profissão do professor como aquela que é só amor, como se a gente não tivesse aí as nossas questões profissionais mesmo, de valorização profissional, de ser observado como alguém que continua estudando, que Formação contínua? Contínua, se especializando, né? A gente não para, essa aqui é a verdade. Então, eu não perdi esse lado, mas dentro de sala de aula, eu acho que hoje a pessoa que eu sou voltada para essa questão da espiritualidade, eu tenho um outro olhar, sabe? Eu deixei de ser um pouco mecânica na sala de aula. Uma coisa que eu tinha que cumprir prazos e regras e tal, né? Aquela coisa mais acadêmica de conteúdo, Isso. conteúdo. Eu, graças a Deus, abandonei isso, porque isso leva o professor a ficar doente. Porque a gente lida com grupos muito difíceis, né? Eu sempre trabalhei na periferia, comunidades com grandes dificuldades, né? Cognitivas ou econômicas, enfim, de todo tipo. E, às vezes, você não vê aquele avanço, né? Aquela coisa, metas, né? A gente não tem isso. Os tais resultados, Resultados. Né? Nossa, se você, como professor, ficar parado nessa ideia, você fica doente. Eu vi muitos colegas adoecerem. Então, eu comecei a ver outras formas. E enxergar o aluno como alguém que realmente está buscando ali algo diferente do que ele vê no mundo fora, né? Então, a gente acabava reproduzindo. Se você for seguir o sistema, você reproduz aquilo que a sociedade quer para aquele adolescente, né? Que é um segmento que eu trabalhei muito tempo. Então, hoje eu tenho uma outra visão. Eu estou muito voltada para essa questão da educação integral. E aí estou me desvinculando um pouco. Apesar que eu acho que as prefeituras avançaram bastante nessa ideia, né? E a gente tem um pouquinho mais de liberdade nessa questão. Mas, se a gente não se cuidar, a gente ainda é engolido pelos prazos, pela burocracia, pela papelada. Então, eu acho que foi fundamental. Essa questão da empatia, de entender o aluno, que não adianta você cobrar uma coisa que o cara não tem nem o que comer, hoje é essencial para tudo que eu faço, né, dentro da escola. Então, eu gosto muito do meu trabalho. Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu poderia fazer paralelamente, né? Mas é difícil me desvincular. Eu acho que a educação é o caminho. Não sei se ele vai... Não sei, não. Eu não acho que ele vai salvar o mundo, né? Porque é um percurso que a sociedade ainda precisa mudar bastante coisa para entender. Não sei se eu, nessa vida, verei alguma grande mudança, uma grande revolução.
mas eu me sinto bem sabendo que eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Então, é isso que eu me pauto hoje para não pirar. Isso basta em relação a continuar a lutar. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que entender os mecanismos do sistema, né, para poder atuar. Porque viver de uma forma ilusória, você não atinge nem o A nem o B. Né? Sim. Então, a gente tem que ter uma noção muito clara do sistema. E é muito natural sair da universidade, você sai com uma série de pensamentos e a primeira semana numa sala de aula, aquilo muda Cai por por terra. completo, porque você vê que a realidade é completamente diferente. Não há turmas homogêneas, né? Você lida o tempo todo com problema de nivelamentos, o tempo todo. E isso ainda se fosse só a questão acadêmica, né? Mas a gente Sim. sabe que não. Isso transcende desde as questões econômicas, as questões emocionais, que hoje talvez seja um dos maiores problemas hoje em sala de aula, são as questões de saúde mental, Sim. que é um problema muito sério hoje, que a gente tem que falar muito, né? Agora, a espiritualidade para você é um ponto de equilíbrio. Sim. Uma das coisas que essa busca pela espiritualidade me trouxe foi buscar me conhecer, né? Hoje eu tenho plena convicção de que o autoconhecimento, ele traz uma estabilidade para que você lide com o restante. E se o objetivo é ajudar as pessoas e cuidar das pessoas, primeiro você tem que estar bem. E para isso eu tive que percorrer uma caminhada aí para me entender. E, inclusive nessas minhas referências enquanto professora, né? O que eu vou fazer dentro da sala de aula? Vou seguir o sistema? Não vou? Por que eu não queria deixar de seguir o sistema? Eu sempre fui muito cartesiana, né? Capricorniana ali, muito, né? Então, eu tive que me desamarrar. Rígida, nossa. Inclusive, me entender e ter esse autoconhecimento que eu busquei através de várias formas, mas também busquei dentro da numerologia, dentro da astrologia. Eu tenho palavras, assim, que me foram ditas, né? Quando foi lido o meu mapa, que eu não esqueço mais. E que foi importante para a minha reforma, para que eu maneirasse um pouco comigo, com quem estava no entorno, para depois eu conseguir falar, não, o caminho que eu vou seguir é esse. Né? Minha busca sempre foi me voltar para o outro. Desde quando eu terminei a universidade, eu falei, não, eu quero retribuir. E ao longo da vida também. Eu acho que não existe caminho da espiritualidade sem o outro. Sem a gente se voltar para o outro. Então, eu precisava estar bem. Não, como que eu dou uma palavra amiga, como que eu falo alguma coisa para ajudar alguém se eu não resolvi aquilo dentro de mim? A gente nunca vai resolver tudo, né, Marcelo? Claro. Cada ser humano é um universo complexo. Mas, se você conseguir resolver os pontos centrais daquilo que te incomoda, eu acho que já ajuda muito a se reequilibrar para você poder transmitir aquilo para alguém. Eu via muitas pessoas falando assim, nossa, você parece tão calma, nossa, você é tão educada, você é tão, né? Mas foi trabalhado. Isso vai sendo trabalhado aos poucos dentro da gente. Então, eu acho que todo mundo tem que buscar isso, se entender, saber por quê. Hoje eu vejo inúmeros adolescentes buscando ajuda psicológica, né? Porque é um período que a gente está tentando se entender. Eu acho que é uma fase, assim, dificílima, inclusive, né? Que a gente brinca e fala que é os aborrecentes, né? Mas é que o mundo está cada vez mais complexo. E eles têm noção disso. Porque quando eu era adolescente, eu não tinha noção do como era o mundo. Né? Da complexidade do mundo. E o excesso de coisas, né? Sim. De estímulos o tempo todo. Estímulos e comparações. Tudo. E visões diferentes de mundo. E eu imagino o jovem de hoje pira, né? Porque ele tem acesso a tudo isso, né? Então, é uma fase difícil, mas é importante para você começar a buscar aquilo que você realmente quer e depois você ir lapidando. Mas é uma coisa constante, né? Agora, você falou uma coisa que para mim é muito importante refletir, que os jovens do seu tempo viveram desafios. Alguns mais, outros menos. Outros já são mais equilibrados por natureza, outros nem tanto. Mas a figura dos pais, da mãe e do pai, sempre tem um papel preponderante nessa orientação e nesse aporte, né? E a gente vê que hoje, infelizmente,
tem muitos adultos que deveriam dar esse suporte para esses adolescentes. Às vezes, eles são mais adolescentes do que o adolescente. Sim. Né? E aí é onde você tem uma crise maior ainda na sociedade e infelizmente, isso estoura nas escolas. Eu vejo isso, infelizmente, todos os dias. A gente lida com isso todos os dias. E é uma coisa que nós temos que pensar sobre isso, né? Nós temos que refletir sobre isso, porque o mundo está aí. O mundo oferece milhões de possibilidades. Se aquele adolescente tem um adulto, que é um referencial, seja o pai, a mãe, um tio, alguém que seja importante nesse sentido, ele vai passar por dificuldade, mas essa dificuldade ela vai ser um pouco amenizada, porque ele vai ter um amparo, ele vai ter um acolhimento, ele vai ter um porto seguro. É nesse sentido que eu digo, né? Porque eu, por exemplo, eu tive isso na figura do meu pai e na figura da minha mãe. Por mais que eu tivesse as minhas ideias, né, revolucionárias e solto, né, eu tinha ali um porto seguro referencial. Né? Isso é muito importante, que é o exemplo. Né? Então, eu creio que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito hoje. Sabe? Os pais viverem uma maternidade, uma paternidade responsável. Né? Ter filho não é brincadeira. Né? E aí eu te pergunto, você tem uma menina. Sim. E o quanto a maternidade impactou na compreensão da sua espiritualidade, do seu autoconhecimento? Gente, a maternidade, bom, principalmente depois dos 40, ela é transformadora, porque ela vem com uma série de mudanças que já são natural da vida, né? Dos 40, né? Mas a Valentina é uma coisa extraordinária, né? O quanto eu fico brava com ela e o quanto eu amo ao mesmo tempo. Ela é maravilhosa. Mas, assim, é uma experiência única, né? Eu vejo nela hoje possibilidades que eu não tinha. E não porque meus pais não queriam que eu tivesse, né? Mas a gente vivia uma outra realidade. Então, eu acho que ela vai encontrar um mundo diferente. Inclusive, foi uma grande questão, eu acho que você também teve essas questões, né? De que mundo é esse que a gente está colocando uma criança. Um dia que minha filha nasceu, eu entrei em parafuso e eu lembro direitinho os problemas que o mundo estava passando aquele dia. Porque parece que eu só vi os problemas do mundo para falar, Deus, eu pus uma criança nesse mundo. É por aí mesmo. Imagina a minha que nasceu na pandemia, né? Tipo, loucura total. Uma coisa que a gente nunca viveu, nunca imaginou viver. Não, e naquele meio tempo, eu falei, vou ter uma criança. E foi muito desejada ela, né? Ela foi pensada e querida, mas eu sempre acreditei que mais dos nossos tem que estar por aí, né? Sim. Pessoas que têm a possibilidade de crescer, se desenvolver e passar isso para o mundo, né? Eu não gosto de criar expectativas, acho que a gente não deve, né? Sim. Cada um tem o seu caminho. Mas é claro que alguém que tem um pouco mais de suporte pode oferecer mais, né? E é isso que eu quero passar para ela. Se ela vai por esse caminho ou não, eu não sei. Mas eu pensei muito nessa questão, né? Quando eu resolvi ter uma filha, né? Eu resolvi ter uma criança que veio essa menina, né? Ela vai ser mais uma de nós. Espero que dê tudo certo, né? A gente não tem como saber como é que vai ser lá na frente, né? Mas eu acho que foi um pouco disso. A maternidade, ela é muito difícil, muito difícil. Eu acho que toda aquela questão romântica, né, que a gente tem, que foi passado pra gente, não é 1%, é muito difícil. Eu dei a sorte de ter um grande companheiro, né? Que meu marido 100% em tudo com ela, enfim, com a gente, com a casa, com a família. Mas para a mulher é um peso muito grande, né? Que não importa o que o marido faça, o peso é meu, é eu que tenho que fazer. Isso é uma coisa que é colocada na nossa cabeça desde de criança. A gente, às vezes, a forma como a gente olha para nossa mãe, né? Então, aquilo fica, né? Eu assisti uma palestra muito interessante de um psicólogo. E ele falou que dos 0 aos 7 anos, ou setênios, né? Dos 7 aos 14, a gente coloca ali
coisas que não se apagam mais. Eu acredito nisso. E do 0 ao 7, são coisas que a gente não lembra. E que marcam a nossa vida para todo sempre. E que muitas vezes as pessoas às vezes, precisam fazer uma análise para resgatar aquilo que foi marcado lá, que está atrapalhando no presente. Que às vezes não foi legal, né? E que não foi legal. Então, olha só a importância das professoras dessa faixa etária da infância. Claro. Porque os professores também podem colocar coisas ali. Então, é um desafio a maternidade, mas que a gente tem que ter, sim, como você disse, essa responsabilidade. Imagina o que você está colocando, né, no seu filho ali, do 0 aos 7 anos, que vai marcar para o resto da vida e, de repente, pode até voltar como um problema. Claro. Que a gente, né, não sabe como que isso vai se resolver. E são valores que ficam muito consolidados, Sim. né? Quando você diz a respeito do... Nós não sabemos o que vai dar, realmente a gente não sabe, não tem como saber. Mas eu ainda acredito que uma base muito fortalecida em termos de educação, valores no sentido de... vamos dar exemplo, vamos praticar o bem, vamos, sabe, desde cuidar ali da questão ambiental até discutir a questão da empatia dentro do processo social. Eu acho que isso fica muito cristalizado na pessoa. E ela vai ter, sim, seus momentos de rebeldia, vai ter lá seus momentos de conflito, que isso é fundamental para a gente crescer também, né? Sim. Mas você deixou uma base. Essa base, esse alicerce, eu acredito muito na importância desse alicerce. Sim. Não importa o modelo da família, né? Mas esse alicerce, ele tem que ser construído. Sim. Eu tive a sorte também de ter meus pais muito presentes na minha vida. E eu sinto as frases que a minha mãe falava na infância até hoje. São marcantes. O meu pai também, né? Então, eu acho que vai dar um bom fruto, sim. Eu falo quando a gente não põe expectativas, assim, de... eu quero que siga tal profissão, que ajude a... Não. Mas, com certeza, vai ser uma pessoa do bem, né? Eu também acredito que a gente planta. E é isso, né? Esse primeiro setênio, o segundo, aí até os 14 anos, são fundamentais. Exato. O que colocar lá vai dar fruto ou vai dar problema. Aí vai chegar no primeiro médio com 15 anos e aí é o momento que começa a pensar meio por si próprio, né? E aí começam alguns conflitos, tal, que fazem parte... Sim. do crescimento de todos nós, né? Sim. Eu acho que isso é bom e, ao mesmo tempo, é natural, mas quando se tem um suporte, né? Você passa por isso. Sim. Todos nós passamos. Né? Inclusive, é a hora da gente compreender que a pessoa também vai ter as suas buscas, né? Como suas nós vontades, tivemos. Gosto. Né? E vai ser um outro universo, né? Que saiu de mim, mas é outro universo, é outra pessoa. É loucura. Imagina, eu com 9, 10 anos já queria ser algo que hoje eu entendo que é ser um historiador. Sim. Quer dizer, eu não tinha esse termo, não tinha essa perspectiva definida, né? Mas eu queria isso, né? Sim. E no final, tá aí, né? Uma carreira de mais de 30 anos como historiador, professor e etc. A minha mãe não queria que eu fosse professora de jeito nenhum. De jeito nenhum, assim. Ela achava que os professores sofriam muito, né? Então, ela não queria isso para mim. Ela tem razão. É uma profissão, difícil, no Brasil, muito difícil, extremamente desvalorizada, né? Isso que nós estamos ainda... no estado, né? Esse programa aqui, ele é gravado aqui no estado de São Paulo e é o estado mais rico da União, né? O município de São Paulo é o município mais rico do Brasil, né? Em arrecadação e etc. E não há justiça social. Não há reconhecimento do professor como um profissional, né, que tem que ser respeitado como qualquer outro, mas a gente tem que ser respeitado. Então, veja, isso é um problema que, enquanto o Brasil não lidar com isso de forma verdadeira, não vai resolver o Brasil. Não vai. Né? Que é a questão da educação, que é a base de qualquer sociedade que deseja desenvolvimento e educação. Né? Agora, voltando para a questão que você falou sobre a responsabilidade dos pais, né? Eu acho que isso é essencial, principalmente nos moldes que a nossa sociedade se formou.
Porém, eu acredito muito nessa questão dessa rede que protege, principalmente as crianças, né? Como, infelizmente, a gente não tem hoje pais que todos sejam responsáveis, é essencial para que a gente crie essa rede. E aí eu me volto novamente para o pensamento dos povos originários, né? Que a criança, ela é cuidada por todos. Então, todo mundo tem responsabilidade com as crianças. Às vezes eu fico pensando assim, no exemplo não só que eu dou como professora, mas que a gente é para outras crianças. E na comunidade que eu trabalho, muitas têm o tio como referência, a avó, outras pessoas da família, outras pessoas da sociedade, sejam os professores, sejam pessoas da comunidade. Tem líderes comunitários hoje que são exemplos, né, que conseguem fazer trabalhos assim espetaculares, né? Essa comunidade que eu trabalho tem uma moça que ela faz alimento para janta das crianças, né? Elas almoçam na escola, mas à noite elas não têm o que comer. Então elas vão para lá e ela vive de doação. Ela se dedica a isso. Essa mulher é um grande exemplo. Novamente, o papel das mulheres na liderança aí dessa assistência, principalmente para as crianças. Então eu acho que a gente, enquanto comunidade, tem que pensar nas crianças, assim como a gente fazia antigamente, né? Porque precisa, sim, ter a maternidade, a paternidade responsável, mas, como eu disse, para a mulher é uma carga muito pesada, que, infelizmente, a gente ainda tem muitas crianças que não sabem nem quem é o pai, às vezes a referência é só a mãe, é só ela para fazer tudo. Se a gente não tem uma comunidade unida para ajudar aquela criança, ela não vai se desenvolver. Então, eu acho que a gente, cada vez mais, a gente tem que voltar lá atrás, nas nossas origens, né? E pensar essa sociedade dessa maneira, porque a gente não tem como ajustar o que já está complicado, né? Então, essa questão da paternidade é um problema. Eu acho que a gente está num momento até interessante, porque a gente está pensando muito sobre isso, né? Durante muito tempo, as crianças não tinham pai e ficava por isso mesmo. Agora, há pelo menos uma reflexão, uma maior cobrança, né? Então, é um começo, mas precisa mudar muita coisa. Até o próprio Estado hoje cobra mais essa paternidade, né? Porque se a criança não estiver na escola, hoje há um controle, né? Por incrível que pareça, tem aí o Conselho Tutelar, que também tem o seu papel, né? E as escolas, né? Em identificar todo tipo de violência, agressão, ou algo que venha a ferir o direito da criança, né? Então, eu acho que isso é muito importante hoje. E a figura dos avós também. Cada vez mais você percebe os avós ocupando o espaço que deveria ser dos pais. Sim. Né? E fazendo com que essas crianças sobrevivam, né? Agora, quando você fala dessa mulher que toda noite faz esse trabalho, é Deus manifesto, né? Sim. É a espiritualidade atuando através de um indivíduo e levando transformação, né? Eu fico pensando onde ela tira essa força, né? Que ela só não faz a janta, acho que de sábado, é domingo que ela recebe uma doação pronta. Tá. Não, é de sábado. E só de domingo ela não faz. Ela só tem um dia na semana. E é um trabalho não remunerado, sempre, constante. Extenuante, né? Porque dá trabalho. Sim. E não é fácil. E o tempo todo lutando atrás de doações, né? Que ela não tem nenhuma ajuda financeira de nenhum órgão. Então, é uma coisa assim que eu não vejo outra explicação se é uma manifestação de Deus ali naquela pessoa. Não tem como. Não tem como. Até para conseguir recurso. Sim. Né? Bem, estamos no podcast 1818. Eu quero aproveitar agora para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Chega lá também no nosso Instagram, podcast.1818. Deixe seu comentário, por favor. É muito importante que a gente tenha essa interação. E vamos compartilhar os programas, né? Os episódios anteriores, esse episódio de hoje com a nossa querida Mônica, que através da história dela, eu tenho certeza que está trazendo para você muitas reflexões e muita inspiração também. Mônica, hoje, como que você vivencia a sua espiritualidade? Você está vinculado a alguma instituição? Como que você vive isso no seu dia a dia? E claro, como que isso preenche teu espaço humano hoje, né? Bom, hoje eu faço parte de uma instituição, a FEDL. Lá eu cresci enquanto pessoa, eu desenvolvi minha espiritualidade
E hoje a minha busca é levar isso para outras mulheres. Uma das coisas que me ajudou muito no desenvolvimento todo esse tempo, desde que eu entrei na UFDL, foi as meditações. O poder que as meditações têm de trazer esse equilíbrio, fazer com que a gente se volte para dentro, uma coisa super difícil no mundo material que a gente tem hoje, né? O tempo que é 90% material, é trabalho, atividades voltadas para a sobrevivência, né? E a gente tem que administrar aqueles 10% para a família, para os amigos e para a espiritualidade. Eu busco tentar, uma boa parte do meu tempo está voltada para isso. E eu percebi ao longo do tempo o quanto que isso melhorou em todo o resto que eu faço. Então, quando as pessoas me falavam assim, mas você é calma, você é uma pessoa tranquila, isso foi uma conquista e uma das coisas que eu digo que me ajudou demais. Eu até comentei com algumas pessoas que estavam se sentindo aflitas, né? São as meditações. É uma experiência única, que eu tive uma experiência lá na Igreja Católica, lá no Mosteiro de Taissi, quando um padre fez meditações espirituais de Santo Inácio. Para mim foi uma coisa super diferente. E, a partir dali, eu comecei a pensar o quanto que ficar em silêncio me ajudaria. Porque a gente está no meio de tanto barulho, de tanto ruído, né? E como que eu poderia encontrar um caminho? Naquele momento, apesar de estar lá dentro de um mosteiro na Igreja Católica, eu não sentia que eu tinha encontrado o meu caminho. Aí eu passei por algumas outras instituições espíritas, kardecistas, que fazem grandes trabalhos, mas eu não sentia que ali era o meu lugar, né? Então, quando eu fui para a UFDL, sim, eu encontrei a paz de espírito que eu precisava. Então, esse acalmar, esse silêncio dentro de nós, né? De todas aquelas angústias que a gente tem, aquela efervescência de sentimentos. Quando tudo isso se amenizou, se equilibrou, eu consegui me voltar para ajudar outras pessoas. Então, lá dentro, eu atuo junto a outras mulheres, né? Outras pessoas, mas principalmente as mulheres, para buscar esse equilíbrio. Então, para mim, é o ponto-chave. É você ter esse equilíbrio, né, dentro de você, dentro de todas essas angústias, esses sentimentos que fazem parte, né, da nossa vida e que, infelizmente, o mundo material nos traz cada dia mais e, inclusive, de estabilizar essa ansiedade que a gente tem do futuro, que, inclusive, hoje está trazendo vários problemas mentais, né? Sim. E que a gente fala a ansiedade do futuro e as questões que não são resolvidas no passado e que trazem também depressão e outras coisas. Então, esse equilíbrio mental e espiritual acaba se refletindo no físico e é isso que eu tento passar para outras pessoas. Então, eu acho que foi um lugar pleno que eu me encontrei e eu acho que dificilmente você consegue transpor isso para outras pessoas se você não estiver bem. Então, eu consegui me equilibrar lá dentro. E você fala uma coisa que hoje eu entendo como algo muito importante, até porque eu acho que a gente vive num tempo muito barulhento, né? Sim. A vida urbana, ela é muito barulhenta. E, independente da vida urbana, a internet, todas essas falas, elas nos atormentam. Sim. Se você não tiver um pouco de equilíbrio e tiver uma boa capacidade de filtrar as coisas, realmente a gente enlouquece. E o silêncio, ele cura, né? Sim. O silêncio, ele não é ruim. A gente precisa buscar algumas reclusões pessoais. Sim. Isso é bom, né? Isso não é... você não está triste em fazer isso. Não é um movimento de tristeza. É um movimento de autoconhecimento, de respeito consigo próprio, porque você sempre volta melhor, né? Essa ideia do autoconhecimento, espiritualidade, silêncio, eu acho que tudo tem uma conexão aí muito importante na vida da gente, né? Agora, você, professora, uma profissional da área da educação, mãe, você é casada, né? Tem seu marido lá, o seu companheiro, você atua dentro da estrutura que hoje você faz parte
E tudo isso... família, né? Pai, mãe, enfim, família, irmão, irmã, enfim, você tem todo um combo que nós temos. E, ao mesmo tempo, nós temos nossas missões, né? Nossas bandeiras. Você continua focada nas coisas que você acredita? E o quanto a espiritualidade, ela é a base dessa sua caminhada. Porque você está agregando a espiritualidade na sua fala desde o começo. Né? E eu percebo que não está desassociado. Como que você entende isso? Você nos entende como uma coisa só, né? Corpo, mente, espírito. Como que você entende essas relações todas? Porque eu te pergunto isso, porque às vezes a gente repara no cotidiano que as pessoas vivem papéis diferentes. Sim. Então, elas estão com uma pessoa, é um papel, está em casa, é outro papel. Não, eu percebo você é uma pessoa única, né? Você é a Mônica em todos os espaços. Como que você lida com isso? Então, eu não consigo nem imaginar como é que as pessoas conseguem sobreviver sem ter uma visão do que é imaterial. Porque, como a gente estava falando, o mundo material é tão difícil, tão pesado, tanto barulho, são tantas coisas. Então, se você não se voltar um pouquinho para o imaterial, você fica doente. Então, assim, hoje eu não consigo me enxergar realmente num único papel. Eu acho que essa fala desse equilíbrio, ele tem que estar em todos os lugares. Dentro da minha casa, na minha família, eu tento exercer isso. Não é fácil, não é uma coisa simples, né? No meio de uma confusão de discussões que a gente tem em vários espaços diferentes, você lembrar do qual é a sua essência, do que você busca, do que você acredita e estabelecer aquilo naquele momento. É um exercício constante, não é? Porque senão, nossa, daqui a pouco eu ascensionei aqui, né? Não, eu luto todos os dias com isso. Todos os dias, às vezes depois de perder o equilíbrio, é que eu vou lembrar do que... Poxa, não era para eu ter caído nessa Poderia ter sido cilada. de outro jeito, mas não é tão simples assim, né? Não é simples. Então, assim, é uma busca. E é uma busca constante. Então, eu não vejo outro caminho para viver melhor. Mas, para mim, também é uma luta. E eu acho que isso tem, sim, fazer parte de todos os lugares que eu estou. Claro, eu não vou pregar o que eu acredito para as pessoas em todos os lugares. Não tem espaço que não é para isso. Mas é levar para as pessoas essa visão de que aquilo vai passar, de que tem coisas que não valem a pena, que tem coisas que a gente precisa compreender melhor. Costumo falar bastante, né, para as pessoas que tudo depende do lado, do ângulo que você está olhando para as coisas. Né? E dependendo do ângulo que você está olhando, você está vendo só o seu lado, ou só o lado do outro. Ou você não está enxergando nada. Né? É muito difícil. Então, hoje a gente tem um debate sobre o que é verdade, por exemplo. Né? Isso é uma questão muito, muito séria na nossa sociedade, porque, inclusive, está enveredando para outros caminhos, né? Como da política e tudo mais. Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, ela sempre existiu. Mas a gente chegou num momento que está começando a atingir a todos, né? De uma maneira muito grande. Então, assim, buscar a verdade, isso dentro da caminhada espiritual, dentro da sua profissão, da sua família, tem que ser constante. Mas a gente não pode perder de perspectiva que eu estou vendo parcialmente a verdade. Sempre eu estou vendo parcialmente. Mas né? sabe que me faz pensar, na filosofia, a verdade, discutir a verdade é um ponto. É um ponto. A gente discute a verdade filosoficamente dizendo. Isso isso é motivo de aulas de filosofia. E é interessante que a perspectiva não é prová-la, né? É o contrário, é discutir a essência, a natureza da verdade. E hoje, qual o erro? A pessoa que quer entrar no debate sobre verdade, ela chega com a verdade absoluta. Então, não adianta, você não vai discutir a verdade. Né? Se já é um dogma para você, então você não quer discutir o conceito, a natureza da verdade. Então, não é uma discussão filosófica. Você já tem sua opinião pronta, feita, dogmática e acabou. Eu acho que aí está o erro.
E a gente, nos últimos anos aqui, principalmente no Brasil, falar sobre a verdade, discutir sobre a verdade, é desejar impor a minha verdade, né? E aí que a gente vive tanto ódio, tantas diferenças e distanciamentos. É bem complicado isso. Agora, como você disse, não é fácil viver um mundo de pleno equilíbrio. A gente vai se perder, né? A gente vai perder a mão em alguns momentos, fala, discurso. O problema de a gente se perder hoje é que existe muita gente julgando, né? E não te dá tempo para poder retomar. Eu acho que isso também é uma outra questão que não cabe dentro de uma caminhada espiritual. Sim. Né? Porque caminhar espiritualmente é entender que você também vai errar. Sim. Né? Entender que você é humano, que você está em transformação. E a gente só tem que tomar cuidado para não perder algumas coisas que a gente ganhou. Né? Não deixar com que as confusões mentais, o entorno, faça a gente perder algumas conquistas. Coisas que você já conquistou na sua caminhada em autoconhecimento e que, às vezes, esses ruídos, esses barulhos te tiram do foco. Mas, claro que de vez em quando a gente vai, sim, cair numas ciladas aí. E, então, é uma busca constante. Eu costumo falar para as pessoas que a gente tem que lembrar que o tempo é rei. E ele é que vai ditar todas as coisas. A gente vai caminhar, pode ser que retroceda, e vai nessa espiral. O tempo não é linear. Não. Então, a gente tem que ter isso dentro da gente e lembrar disso. Nem sempre vamos lembrar. No momento da fúria, né? A gente vai dar uma deslizada. Mas se você conseguir fazer essa reflexão em alguns momentos da sua vida, com certeza as coisas vão caminhando para melhor. Agora, tem uma coisa que eu acredito profundamente, e não é só dentro da questão da educação formal, mas eu acredito profundamente que se educa através do exemplo. E como você disse, né? Você não chega doutrinando, não passa pela sua cabeça chegar e querer doutrinar alguém sobre a perspectiva da sua fé, da sua crença. Mas eu acredito que através dos exemplos que a gente dá, né? no dia a dia, seja no trabalho, em casa, seja onde for, você já está mostrando os seus valores, você já está mostrando aquilo que você acredita. E acaba chamando a atenção, né? Porque as pessoas também estão buscando. Eu acredito que a maior parte das pessoas... E eu acho que eu não sou inocente, não. Eu acho que, disparadamente, as pessoas são muito... A grande maioria são boas. É uma minoria que é má. E só que o mal, ele tem um marketing muito grande. O marketing do mal, ele é muito poderoso, né? Mas se você pegar... Vamos pegar Brasil, né? Eu acredito profundamente que a maior parte da população brasileira é feita de pessoas boas, né? Então, não é como se diz, né? O mal, ele tem um poder de propaganda muito forte. E a gente não pode acreditar nessas facetas que são construídas aí e a gente acaba perdendo a esperança no ser humano. Eu acho que o mal vence quando eu perco a esperança na humanidade. Sim. Por isso que a gente não pode perder essa esperança. Agora, já entrando nessa questão da esperança, a espiritualidade te traz forças para que você não perca a esperança na humanidade? Sim. Inclusive, como eu já falei para você no começo, eu vi muita gente boa fazendo muita coisa em diversos segmentos diferentes. E isso sempre me trouxe uma experiência muito grande. Eu acho que isso é um dos vínculos que eu tenho com essa caminhada espiritual. Ver as pessoas querendo fazer o bem sem troca material, sem pensar no que ela vai arrecadar no futuro, no que aquilo vai trazer de vantagem. Quando eu vejo, por exemplo, comunidades pequenas e a gente vê aí a força que alguns pastores têm de transformação na vida de alguns jovens, né? E o que ele ganha com aquilo? São igrejinhas pequenas, em comunidades que, às vezes, nem salário ele tem. A gente tem esse tipo de situação. Eu vejo ali uma coisa que não se explica, né? É o todo, né, que forma essa ideia do que a gente está buscando enquanto ser humano. Então, tudo que foge do material, eu acho que é essencial. E aí as pessoas se voltam para isso porque a vida material já não está dando conta,
mais, né? Então, isso me dá muita esperança. Eu vejo meus alunos da educação de jovens e adultos, né? Que eles buscam conhecimento sem buscar uma profissão. Muitos já estão com a vida feita, já tiveram filhos, já criaram, já têm uma profissão. Eu tenho alunos que têm empresas, né? Eu tenho alunos que construíram casas, têm casa de aluguel. Por que ele voltou para a escola? Simplesmente pelo amor ao conhecimento, por querer saber mais e não por uma busca material. Então, é essencial que a gente valorize essas ações e aí eu vejo muito os alunos da educação de jovens e adultos voltado porque a essência da filosofia, né? Eu vou porque eu quero conhecer. Eu tenho muitos alunos que vão porque querem ler a Bíblia. Então, eu vejo quanto que eles estão voltados também para essa questão espiritual, porque eles querem entender melhor. Mesmo aqueles que já sabem ler, eles querem interpretar um livro que é tão difícil, né? Por conta das questões históricas, Sim. né? E como ele foi construído. Linguagem, tudo. A linguagem, exatamente. Então, eu acho que isso são coisas que me motivam muito. Eu vejo naqueles alunos uma esperança de que a gente terá, sim, dias melhores. Porque eles buscam sem um motivo maior, né? Diferente dos jovens, que às vezes querem ter uma profissão, eles querem... hoje tem muito essa questão do empreendedorismo, né? Eles querem ser empresários e tal. É uma outra visão de mundo. O jovem, principalmente o adulto, né? Porque eu tenho lá muitos adolescentes também. Hoje a gente tem muitos adolescentes na educação de jovens e adultos, aqueles que, por algum motivo, né, pararam de estudar e retornaram. Mas, principalmente nos adultos, eu tenho alunos de 60, 80 anos, né? O que essas pessoas estão buscando? Então, eu me inspiro muito neles, muito. E eu acho que eles são uma grande esperança de que as pessoas busquem mais aquilo que é imaterial. Faz sentido, sem dúvida. A educação, ela é reveladora, né? Ela revela para o indivíduo um horizonte gigante, né? Eu, acredito profundamente nessa questão e da potência que a educação, que o conhecimento produz na vida de uma pessoa. Isso é indiscutível, né? Agora, Mônica, eu sempre faço uma pergunta que é filosófica, na Sim. verdade. Ela é muito filosófica, que é a conexão entre Deus e tempo. Como que você entende isso? Então, como eu disse, eu acredito que o tempo, ele corre nessa espiral, ela não é linear, né? E eu acho que é uma das minhas grandes reflexões hoje, né? A questão do tempo. E Deus, ele se manifesta em tempos diferentes, de formas diferentes, que a gente, muitas vezes, pelo nosso olhar humano, não consegue conectar tudo. Mas eu não acredito no acaso. Não acho que nada é por acaso. Eu acho que tudo tem uma conexão, que nem sempre me beneficia, né? As conexões que a gente tem, principalmente no campo da natureza, que também faz parte desse Sim. todo que eu acredito que é Deus, elas estão ligadas por questões maiores do que a minha rotina, aquele meu dia a dia. Até o nosso desejo, né? Eu tenho uma coisa de fazer agenda, né? Então, eu programo a minha agenda da semana. Eu quero que tudo dê certo. No final, eu penso, não era para ser assim. Tudo que aconteceu da melhor forma. Eu estou aqui, eu estou bem, eu estou com saúde, as coisas estão caminhando. Então, aqueles nossos pequenos desejos que talvez não deu certo para mim, mas foi bom para o conjunto de outras pessoas que estavam ao meu redor, por exemplo. Então, assim, o tempo é isso. A gente tem que ter essa maturidade, que também é difícil, também é aquela coisa que a gente falou do dia a dia, de a gente se reconectando. Mas entender que as coisas não estão na minha mão. E ao longo do tempo eu percebi muito isso. Tem coisas que não é por acaso, não acredito no acaso, mas que não está na minha mão. E a gente precisa se libertar. Se a gente não se libertar dessas amarras e cronometrando o tempo, nesse tempo do capital, fica doente. Fica. Então, aí é a conexão de lidar com essa questão do tempo, né? Inclusive, eu vi um vídeo seu esses dias falando sobre essa questão da administração do tempo. Nossa, eu acredito muito naquilo. Eu acho que é por isso que eu faço agenda. Mas eu faço agenda, né? Eu não quero controlar o tempo,
porque eu acho que não Você é quer possível. organizar o tempo ali. Eu quero organizar, porque eu acho que isso traz muita facilidade para o nosso dia a dia, mas também a gente não pode ficar totalmente bitolado. Sim. Com a consciência de que você não é dono desse tempo e que as coisas vão acontecendo e você tem que ir tentando compreender como que as coisas acontecem. Então é isso. Eu acho que na educação também pega essa questão. A gente quer controlar tudo, né? Não, eu tenho que terminar esse conteúdo esse ano, porque senão ano que vem, como é que vai ser? E não dá. E pior que a gente vive a máxima de que a aula acaba quando o sinal bate, né? Sim. Outrora, nas praças na Grécia, os filósofos falavam por horas ou não por tantas horas, mas falavam. E as pessoas ficavam ali, né? Hoje tudo é determinado por um sinal. Sim. Então, às vezes, você está no meio ali de um momento tão profundo e o sinal dita, olha, você tem que parar de falar. Aí, todo aquele time ali, toda aquela energia que está sendo produzida, ela acaba. Sim. Quantas vezes eu vivi isso, né? Por mais que eu sempre tentei programar, né, a minha aula, mas quantas vezes a gente acaba perdendo por conta de um sinal, né, que é determinado por uma regra, por um processo, enfim. Você já viveu algum milagre? Olha, eu já vi milagres. Eu acho que nesse sentido mais amplo, assim, de ter uma experiência fora do normal, eu não vivi, mas eu já vi milagres. Aliás, nesse meu período meio cético, né? Eu vivenciei experiências com pessoas que não eram nem de religiões, mas que, por exemplo, fizeram a leitura da minha mão e conseguiram realmente ver o que eu vivia, o que eu ia viver dentro da espiritualidade. Naquele momento, eu não acreditei, simplesmente. A pessoa olhou para minha mão e falou: você vai viver uma experiência assim, 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 você vai fazer parte de um espaço assim, assim, assim. E ela descreveu o espaço onde eu estou hoje. Eu não acreditei, depois de muitos anos, né, refletindo, falei, meu Deus, o que foi aquilo, né? Que experiência diferente, né? E aí a gente começa a perceber, né, como que tem tanta gente conectada espiritualmente, mas a gente não percebe. As pessoas estão por aí andando, né? E a gente não consegue enxergar com os nossos olhos materiais, né? Mas dentro da minha família, sempre foi uma coisa muito tradicional, essa coisa de fazer promessas, né? Então, a gente viveu diversas situações de pagar a promessa. Então, eu acredito que a proteção que a gente tem, né? A minha família, graças a Deus, sempre foi bem protegida. A gente nunca teve uma situação de violência extrema, que a gente vê todos os dias nos noticiários, né? Ou uma doença extremamente avassaladora. Claro, a doença, ela acomete a todos nós, mas não de uma forma tão dolorida, né? Como a gente vê algumas pessoas passarem por algumas experiências. E aí, eu já me peguei pensando muitas vezes se não faz parte, né? Dessa característica que a minha família tem, que é uma herança que a minha avó deixou, de ter fé, de pedir proteção todos os dias. Minha avó era uma mulher que rezava todos os dias, sem falhar. Tinha o horário dela rezar, você podia chegar lá, não importa, ela não ia te dar atenção, ela ia continuar fazendo a oração. Ela, no máximo, ela falava, Deus abençoe, né? Que a gente tinha esse hábito de pedir a bênção. E continuava nas orações dela. Então, assim, eu acho que ali se operaram vários milagres, né? Coisas que talvez a gente nem imaginou que pudessem acontecer e que foram interrompidas. Então, nesse sentido de proteção, né? Que essas atuações espirituais da minha família, eu acredito muito que aconteceu. Mas eu vivi com um amigo, né? Na faculdade, que ele estava tentando auxiliar a igreja a comprovar que o padre Donizete é um santo. E a documentação para isso é uma coisa, assim, absurda. Complexa demais. Complexa, né? E ele, como acompanhava, ele comentava muito comigo e ele era muito devoto. E ele falou de vários milagres que aconteceram. E eu acho que são coisas realmente importantes, assim, para a caminhada das pessoas. Essa visão do que é um milagre, como as coisas se transformam sem explicação, o crer sem ver, né? Sim. Então,
eu acho uma coisa que é importante, inclusive uma coisa interessante dentro da Igreja Católica, essa coisa do fazer uma promessa para um santo e pagar essa promessa, né? E a gente, na minha família, a gente pagou inúmeras promessas. Inclusive, eu lembro que a minha mãe foi ajoelhada à Aparecida do Norte, né, para pagar uma promessa. E eu, naquela época, eu não via isso como uma coisa muito boa, né? Essa coisa da penitência, sacrifício, o sacrifício, né? Para retribuir aquilo que recebeu, né, para o santo. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Acho que é uma experiência de fé única que a minha mãe viveu naquele momento, né? É dela. E é muito interessante quando a gente vê as pessoas... Agora a gente tem tradicionalmente a caminhada, né? Eu passo pela Dutra e vejo aquelas pessoas andando na beira da rodovia. Eu falo, gente do céu, é uma fé, é uma força, é uma coisa assim realmente importante. É admirável. Admirável. Bem, Mônica, estamos finalizando o nosso podcast 1818. Quero agradecer muito assim, você ter aceitado o nosso convite para dividir conosco aqui um pouco da sua história, da sua caminhada, da sua espiritualidade. E antes de finalizar, eu ia pedir para você deixar uma mensagem para quem está agora aqui nos assistindo. E depois você deixa também o seu contato, se quiser deixar, enfim, seu Instagram, fica à vontade. Mas eu vou pedir para você, então, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sim, eu acho que se tem uma experiência que eu vivi e desejo que todos tenham, é que elas se voltem para dentro, que elas se conheçam. Se volte para você, se conheça, busque formas que sejam alternativas dentro de um espaço religioso ou não, mas se volte para dentro. Ali é que você vai encontrar a sua verdadeira espiritualidade, você vai encontrar Deus e vai poder externalizar isso para o mundo. Então, é o que eu desejo que as pessoas busquem. Muito obrigado. Você quer deixar algum contato? Bom, tem meu Instagram, né? Que é Mônica Oliveira, com 2 As no final. E é a rede social que eu mais utilizo, tá? Legal. Bem, eu tenho só que agradecer, claro, a presença da Mônica. Dizer a vocês que estão acompanhando os nossos episódios aqui do podcast que o programa, ele quer cumprir a sua missão, que é levar até você uma conversa, um diálogo, né? Experiências que possa servir de exemplo, que possa servir de reflexões para que você possa tomar decisões também na vida, enfim, buscar o autoconhecimento. Então, essa é parte da missão desse programa, é levar para você experiências, histórias que possa servir como um ponto de mudança para você, para mim e para todos que estão aqui acompanhando os programas 1818. Eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no canal, né, do YouTube. É muito importante essa sua participação. Deixe seus comentários para a gente poder dialogar. Clique aí, dá um like para nós. E, claro, eu vou pedir muito para você compartilhar os episódios do podcast. Isso traz para nós muita relevância e é muito importante para a gente conseguir continuar com esse projeto. Mais uma vez, eu estou aqui usando roupa, né? A Explore Club vem me vestindo. Volto a dizer, entre no site do pessoal lá da Explore Club. São roupas muito legais e que agregam muito valor, né? Tem uma conexão muito legal com a natureza. Vale a pena conferir. Vocês não vão se arrepender. É um material de muita qualidade. E, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito legal aqui tudo que você disse. Tenho certeza que vai servir de exemplo para muita gente, né? E, claro, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a você que vem acompanhando o nosso projeto, vem apoiando o nosso projeto, vem patrocinando o nosso projeto, porque nós temos os nossos patrocinadores, apoiadores, enfim, para que tudo isso aconteça. Eu vou desejar, como sempre, porque é algo que eu acredito, eu vou desejar a você muita, muita e muita luz. E de sempre, como sempre, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Um abraço.